antes da gente começar a falar sobre Jurado número 2, eu preciso adereçar uma questão aqui que, enfim, eu acho importante. A indústria cinematográfica, ela devia se localizar, tomar tenência, tomar vergonha nessa cara, porque é inadmissível que em 2025 essa gente esteja premiando lixos como Emília Pérez, por exemplo. Men to woman, or woman to men. Man to woman. From penis to vagina. E deixando filmes como esse ser totalmente banalizados. Esse daqui, assim, né, já que a gente vai falar dele especificamente, provavelmente vai ser o último filme da carreira do Clint Eastwood, porque o homem, graças a Deus, né, já tá com 94 anos. E um filme desse ter sido disponibilizado em pouquíssimas salas de cinema nos Estados Unidos, pra cá pro Brasil ter vindo direto pro streaming da Max, chega a ser uma falta de respeito com a indústria cinematográfica, né, de modo geral, as obras de arte que a gente vê por aí, uma falta de respeito com o Clint Eastwood. Ele tem 94 anos. Ele estava dirigindo filmes até agora. Olha a carreira dele, olha tudo que ele produziu para um filme dele, desse calibre, porque esse filme é excelente. Ele não ter sido comercializado direito. O que passa pela cabeça da Warner de fazer uma campanha michurreca dessa? Pra mim, não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. Eu fico, assim, consternada de saber desse filme, porque eu vi uma propaganda michurruca na TV. Achei que fosse uma série até. Fui na Max de curiosa e tive uma experiência incrível com ele. Então, assim, é uma coisa que me deixa muito consternada, sinceramente. Enfim, não vou aqui reclamar da indústria cinematográfica. Eu vim aqui falar sobre Jurado número 2, que é um filme excelente, e eu vou te contar por quê depois da vinheta. Em Jurado número 2, a gente conhece o Justin Camp, interpretado pelo Nicholas Hoult. E ele é um redator, ele trabalha numa revista, tá prestes a ser pai, a esposa dele tá quase parindo, ele tá meio preocupado com isso, porque é uma gravidez de risco, mas até aí é a vida acontecendo. Até que ele é convocado para ser parte de um júri de um caso de assassinato que até então ele não tinha nenhum conhecimento sobre. O problema começa quando ele chega lá e descobre que talvez ele saiba mais sobre esse crime do que ele imaginava. Esse julgamento trata do caso do jovem James Michael Scythe, que está sendo condenado pelo assassinato da sua namorada, Kendall, que após terem brigado em um bar, ela sai à noite, na chuva, pela estrada e, de acordo com testemunhos, ele chega até a seguir ela e no dia seguinte ela é encontrada morta, aparentemente com ferimentos gerados por agressão. Ele insiste que é inocente, tanto que ele obriga o advogado dele, que é um defensor público, a não aceitar nenhum tipo de acordo porque ele quer ir para julgamento. Julgamento esse com a juíza Cássia Kiss. Eu não tenho nada pra falar dela, é só que ela parece muito a Cássia Kiss e eu fiquei perturbada com isso o filme inteiro. Ela é só a juíza, galera, mas ela é igual a Cássia Kiss. E é isso que eu posso dizer sobre esse filme. O resto tem que assistir mesmo, que eu não tô aqui pra dar spoiler pra ninguém. Então vamos lá. Clint Eastwood. O que ele tem de idade, ele tem de talento, porque esse cara é um absurdo. Além dele ser fantástico na atuação, ele também provou que ele é impecável na direção. Ele é responsável por direções como Gran Torino, Os Imperdoáveis e o meu preferido, que traumatizou aí uma geração, Menina de Ouro. E agora, no alto dos seus 94 anos, ele lança esta braba, que é o Jurado número 2, que a história trata de um dilema moral que faz você se questionar muito sobre o que é a justiça. E essa questão, ela ficou ali martelando na minha cabeça do meio pro filme pro final, e depois ainda que eu desliguei, eu ainda fiquei, gente, sabe aquele filme que te deixa ainda ruminando e pensando e putz, sabe quando tu fica putz? Esse filme te deixa putz. É muito bom. E enquanto eu assisti o filme, eu senti que ele era quase, algumas cenas, ele quase uma ode a 12 Homens e uma Sentença, 12 Angry Men, que é um filme que eu amo, da década de 50, se eu não me engano, e ele conta a história de um julgamento e que vai a júri, né? Então, esses 12 jurados entram na sala ali para deliberar
e todos eles já estão basicamente convencidos de votarem em culpado. E um deles vira e fala: mas será? Será que é mesmo culpado? De repente, 5 minutos de reflexão aqui pra gente. E aí o filme é esse jurado trazendo argumentos que, enfim, talvez ajudem o caso desse menino e que talvez possa mudar a opinião desses outros jurados. Mas são 12 homens bravos, né? A gente não sabe se ele muda a opinião deles ou não. Fica aí pra você assistir. Eu amo esse filme. E algumas cenas me lembraram esse filme porque a gente acompanha, assim, a vida, né, do Justin fora do julgamento, mas a gente acompanha muito esse momento da salinha, dos 12 jurados ali conversando e tudo mais. E é interessante porque nessas cenas eu acho que é quando a gente se conecta com o personagem do Nicholas Hoult, no sentido de que a gente começa a entender o modus operandi dele, entender como ele pensa. E chega um dado momento que eu tava prevendo o que ele ia falar, porque você se coloca muito no lugar dele, você se coloca na pele do que ele tá sentindo, do que ele tá passando, e pelo menos assim, ressoa muito com algo que talvez eu fizesse ali. Então, eu achei isso muito interessante, porque isso é uma característica do Clint na direção, né? Ele faz com que a gente sinta aquela dor daquele personagem, que a gente se coloque, que tem empatia, que a gente se coloque naquele lugar. E eu me coloquei muitas vezes no lugar do Justin nesse filme e eu achei, assim, primoroso. E além desse estilo narrativo que me dá a sensação de que ele pega, assim, 2 pontinhas, uma de cada lado e vai amarrando até você ficar sem fôlego. Além disso, outra coisa que corrobora pra esse filme ser tão especial é o elenco, galera. Que coisa linda de ver. A começar pelo próprio Nicholas Hoult. Esse menino, ele está, assim, encantador. Eu sou fanzoca. Desde muitos anos já, Mama Loves. Eu adoro o Nicholas Hoult. E ele tá vindo, né, de uma sequência, esse ano pelo menos, ele tá numa sequência boa no cinema. Não que esse filme tenha ido pro cinema aqui no Brasil, né, indústria, né, produtoras, mas tudo bem. E ele tá aqui numa sequência muito boa de filmes esse ano. Esse ano é o ano do Nicholas, eu tô sentindo. Porque ele veio de Nosferatu, que é o filme, modéstia à parte, uma merda. Eu odiei esse filme, mas ele é um ponto altíssimo do filme, junto com Willem Dafoe e com Bill Skarsgård. Pra mim, não tenho o que dizer, o resto você pode amassar, jogar fora, não assiste esse filme é horroroso, mas ele está ótimo. Ele vem aí, na sequência, sendo o Lex Luthor no Super-Homem, do James Gunn, que eu vou ter que parar pra ver, porque não tem como. E em Jurado número 2, que ele tá entregando um personagem com uma carga dramática e com uma construção tão linda que eu fico toda arrepiada só de lembrar. Porque quando a gente fala numa construção de personagem, principalmente pra cinema, né, pra filme, a gente tá falando de um personagem que a gente tá vendo apenas um recorte ali de algumas horas da vida dele, mas ele é ele tem uma história, ele tem outras camadas, e essa construção de camadas é que é muito importante na atuação, porque você vê aquela cena, ou aquele filme, e aquele personagem tá passando por um objetivo, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que agir de uma certa maneira, mas ele tem uma vida prévia. Ele sente coisas que ele não precisa dizer pra gente. Ele viveu coisas que ele não precisa contar pra gente. Mas quando você constrói esse personagem com essas camadas de história e de profundidade, você entrega isso pro público sem precisar comunicar nada. Tem uma cena, logo acho que é a primeira cena do filme, ele tá entrando no quartinho do neném dele, então você sabe que ele vai ter um neném, que a esposa dele toca a barriga desse tamanho. Só que só pelo olhar dele, você sabe que alguma coisa que tem mais história, que você consegue acessar aquele personagem e você sabe que ele tem mais coisa pra falar pra gente, que não necessariamente ele vai falar, mas que tá ali no olhar dele. O olhar dele comunica muito mais do que aquela cena tá comunicando ali. E eu achei que ele fez uma construção lindíssima com o Justin. Você entra com ele na história, você sente o que ele tá sentindo, é fácil você acessar as emoções dele. E eu achei lindo, gente. Esse filme é lindo. Eu sempre termino meus blocos de texto com: é maravilhoso, é lindo. Por que mesmo? Porque eu só indico coisa boa aqui nesse canal.
Outro destaque aqui de atuação, pra mim, é a Toni Collette. Esse filme, ele é até um elenco, assim, mais robusto, né? Ele tem o J.K. Simmons, o Keith Sutherland, a própria Toni Collette, são grandes nomes aqui e todos muito bem. Mas eu gosto muito da Toni, eu a amo, amarei e amei e amararei para sempre, porque eu acho ela maravilhosa. E uma coisa que eu gosto nesse filme é que o nome da personagem é Faith, e no inglês faith significa fé. E durante a história, eu me peguei pensando várias vezes como o sistema é falho e fraco e triste e xixelento. E isso vai deixando você chateado, tipo, durante o filme, sabe? E ela, no caso da personagem que precisava ganhar esse caso, ela acabava entrando, né, nesse sistema que é tão falho, fazendo parte disso dali. E o que é triste, por um lado. Mas, digamos que, até o final do filme, a gente recupera a fé nessa personagem. E essa história, como eu falei, ela é muito densa, porque ela lida com o simples fato que é a vida. Tudo que a gente viveu, as nossas experiências, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas dores, tudo que a gente sofreu, tudo que a gente gostou e foi bom pra gente, tudo isso, tudo que a gente é agora, é uma soma de tudo isso. E de tudo que a gente escolheu ser, de como a gente escolheu lidar com essas situações e seguir até onde a gente está agora. E quando eu falei que o Clint, ele pega duas pontas e amarra, eu fiquei, assim, pensando nessa escolha de analogia que eu tive, e eu entendi que essas duas pontas, elas podem também ser dois espectros se entrelaçando, porque de um lado a gente tem um cara que tem um passado, que tem um histórico, que ele diz estar no passado, mas que para a sociedade é muito difícil aceitar que ele de fato mudou e que ele de fato deixou isso tudo no passado. Da mesma forma que a gente tem um outro espectro, que é um cara que também tem um passado, que também diz que deixou no passado essas coisas e que mudou, e que para a sociedade é muito mais aceitável entender que ele mudou. E então são duas realidades diferentes que se colidem, né? Que se entrelaçam e se amarram, e que faz você refletir e que te deixa com esse gosto amargo, né? Quando termina o filme, que traz também para a frase que eu trouxe lá no início, que é, afinal, o que é a justiça. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista, produtora de conteúdo, e toda sexta-feira eu trago aqui uma dica de filme ou de série para você curtir no fim de semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, compartilha ele para pessoas que você acha que vai gostar. Se você curtiu também, olha os outros vídeos do canal que sempre tem coisa boa por aqui. E eu espero vocês na semana que vem com mais uma dica. Um super beijo e até lá!